Esse ano você também vota para vereador da cidade de Manaus. Na verdade, o seu primeiro voto é de vereador e o seu segundo voto é para prefeito da cidade de Manaus. E Manaus é uma cidade que vem crescendo ao longo dos anos. De pequeno vilarejo, de terra dos bondes, passou a ser essa grande metrópole com o Teatro Amazonas, com grandes avenidas, com viadutos, com inúmeros carros que crescem a cada ano. A quantidade de carros cresce a cada ano na nossa cidade, provando que esta pequena cidade se tornou esta gigante do Brasil. E quando eu decidi não ser candidato, eu decidi por alguns motivos. O primeiro, deu-se ao fato de minha mãe ter adoecido. Hoje a minha mãe é paciente renal e tem um acompanhamento médico. Eu não estava preparado psicologicamente para enfrentar uma eleição. O segundo fator se deu pelo fato de eu pertencer ao PSD, que é do governador Omar e que apoia a candidata Vanessa. E eu particularmente, e o meu grupo particularmente também, não caminha com a senadora Vanessa em hipótese alguma. Eu abri mão de ser membro da juventude do PSD, eu abri mão de repente assumir um cargo no governo do estado por minha ideologia e por minha maneira de pensar. Eu sempre fui assim. Se está certo, eu apoio. Se está errado, eu critico. Eu caminhei com o prefeito Amazonino Mendes. Eu defendi na tribuna da Câmara Municipal de Manaus. Eu homenageei o prefeito Amazonino Mendes. Mas no momento em que ele errou, eu estive no Ministério Público denunciando não o prefeito Amazonino Mendes, mas a sua administração, porque naquele momento havia a necessidade de ele parar e ver que ele estava tentando fazer algo errado. E eu me refiro à questão dos smart cards. A prefeitura queria tirar todos os validadores da cidade de Manaus. Ia gerar um prejuízo aos cofres públicos enorme. E eu entrei com uma ação no Ministério Público Estadual, entrei com uma ação no Tribunal de Justiça do Amazonas, eu e o meu grupo, e nós acabamos vencendo esta batalha pelo bem dos estudantes e pelo bem das pessoas que moram na cidade de Manaus. Quero aproveitar inclusive esse espaço e desejar que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê muita saúde. Não tenho nada contra o senhor, pelo contrário, acredito que o senhor fez muitas coisas boas para a cidade de Manaus e são coisas que precisam permanecer, que precisam ficar, que precisam ser perenes, que vão precisar do cuidado de um vereador. E quando eu falo de vereador, eu penso em mim como candidato, eu penso naquilo que eu gostaria de oferecer para minha cidade se eu fosse candidato. E a minha decisão, na verdade, é a decisão do meu grupo. Eu não decido nada sozinho. Nós nos reunimos e eles disseram: Generoso, quem você apoiar, nós vamos te apoiar. Nós queríamos que você fosse o candidato a vereador, mas você decidiu não ser candidato, nós vamos apoiar a sua decisão. Então nós te perguntamos, Generoso, quem é o teu candidato? E eu pedi um prazo para que eu pudesse pensar e conversar com os candidatos que eu julgava ou que eu julgo preparado para assumir um lugar na Câmara Municipal de Manaus. Tinha que ser um vereador que pensasse como eu penso, um vereador que aceitasse as minhas propostas e as propostas do meu grupo, as propostas do DNE, as propostas da Associação dos Tecnólogos no Amazonas. E eu vaguei e acabei encontrando um candidato que tem praticamente 90% das minhas características. Um
inclusive características físicas. E aí eu falo do meu amigo Rosenha. O Rosenha, ele tem uma história de vida muito bonita. Assim como eu, nascemos em famílias humildes, batalhamos e galgamos e chegamos a um lugar que muita gente deseja chegar. O Rosenha é uma pessoa de um coração muito bom, de um coração muito grande. É um homem que sempre foi família, é um homem de muitos amigos, com defeitos, como eu tenho, como você tem, como qualquer ser humano tem. Ninguém é perfeito, perfeito somente Deus. O Rosenha tem uma história de luta pelo esporte, de luta pela juventude. É um cara que sempre apoiou os festivais folclóricos de Manaus, é um cara que sempre incentivou o esporte, sempre patrocinou o esporte no estado do Amazonas. É um cara com projetos fantásticos e que acabou humildemente aceitando a participação, aceitando as nossas propostas, os nossos projetos. Por esse motivo, nós apoiamos e caminhamos com Rosenha 45 45 5.